Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Rodrigo. Eu fiz esse vídeo, né, como uma forma de aula complementar da nossa disciplina Biologia aplicada à Psicologia, onde eu vou abordar alguns tópicos que estão previstos na ementa da disciplina, de acordo com o projeto pedagógico, e que nós vamos também utilizá-lo como forma de revisão para a nossa segunda avaliação, nossa segunda prova, ok? Aqui eu gostaria de expor para vocês alguns temas que nós já falamos em aula e alguns que vocês também ainda vão ver, tá bom? E que são tópicos, como eu disse, que constituem esta segunda parte da disciplina de biologia. Então, os tópicos estão aí de acordo com a ementa. É, Nós vamos tratar neste vídeo especificamente sobre eles, tá joia? Então, começando aqui, nós vamos falar sobre o neurônio, depois nós vamos tratar sobre o núcleo interfásico em material genético, sobre gametogênese, onde nós vamos falar rapidamente sobre esse processo, embora nós não tivemos uma aula específica da gametogênese, eu cheguei a comentar com vocês em algumas aulas sobre esse processo de formação dos gametas, que culminam, então, aí nos gametas que vão promover, então, o processo de surgimento aí de uma nova vida, né, onde nós vamos então adentrar no tema da embriologia, tá certo? Então, a embriologia, nós vamos tratar exatamente sobre o processo de desenvolvimento intrauterino, que vai desde a concepção até o nascimento, e posteriormente nós vamos tratar um pouco mais sobre a genética, onde nós vamos falar sobre as leis de Mendel, a hereditariedade e algumas síndromes de etiologia genética que são mais frequentes no Brasil. Pessoal, como este é um vídeo, então eu preciso ser mais rápido, né, aqui na explicação, até para que o vídeo ele não fique longo, tá joia? Mas depois, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu fico à disposição para que eu possa responder. E como eu já havia dito, né, a maioria desses temas nós já vimos em aula e serão vistos em aula também aqueles que nós ainda não falamos, tá joia? Então, esse vídeo ele fica aí de forma complementar para que para que possa auxiliá-los então em relação aos estudos, tá certo? Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos começar aqui o nosso vídeo falando então sobre o neurônio, transmissão de sinais entre as células. Nós vimos aí, né, em uma aula específica sobre neurônios, né, sobre a importância que essas células elas apresentam. São células que vão compor o nosso sistema nervoso, embora elas não sejam as únicas células, né? Nós vimos que o tecido nervoso, especificamente, ele é composto de neurônios e de células da glia. Mas nós vamos aqui, em primeiro momento, falar sobre o neurônio. Então, nós já abordamos em aula sobre esse tema, então falamos sobre a estrutura do neurônio. O neurônio ele é uma célula bastante extensa, né? Então ele apresenta aí a divisão em algumas partes. A iniciar aqui, o neurônio ele apresenta os seus dendritos, né, que são justamente porções, ramificações que existem nos neurônios e que vão permitir a recepção de sinais por meio das sinapses, né, onde o impulso ele se inicia e posteriormente nós vamos ter aqui o corpo celular. Essa região que nós chamamos de corpo celular é onde nós encontramos o núcleo e grande parte das organelas citoplasmáticas desse neurônio. Então, o corpo celular ele é essencial para a manutenção da vida dessa célula, né? Nós sabemos que se nós removermos, se nós lesionarmos aqui esse corpo celular de modo que cause uma lesão irreversível, essa célula ela morre. Então, o neurônio ele vai apresentar essa parte importante que é o corpo. Do corpo celular, nós vamos ter esse segmento, que é o axônio,
né, onde o impulso nervoso ele também vai ser conduzido, e que vai culminar no terminal do axônio, tá? Então, essa parte final que se encontra aqui, onde justamente o impulso ele vai ser transmitido para outro neurônio ou para outra célula, depois através da sinapse, tá joia? Então, essas são as partes básicas de um neurônio. No axônio, nós podemos também encontrar a bainha de mielina, que são revestimentos formados a partir de células da glia, que são os oligodendrócitos e as células de Schwann. No caso das células de Schwann, do sistema nervoso periférico, e os oligodendrócitos do sistema nervoso central. Então, eles podem formar esta bainha de mielina, esse revestimento que nós vamos ver logo a seguir. Bom, antes disso, vamos falar então um pouco sobre essas células da glia, né, que além dos neurônios compõem o tecido nervoso, que são importantes para que possam exercer funções diferentes. Nós vamos ver aqui que elas apresentam funções auxiliares. Então, como eu falei para vocês, os oligodendrócitos, né, e tanto quanto as células de Schwann, eles vão formar a bainha de mielina, que é esse revestimento dos axônios. Nós temos também a micróglia, né, que são células que fazem parte de um sistema fagocitário no sistema nervoso, então estão ligados a funções de fagocitose, tanto quanto reparo nesse tecido. Nós vamos apresentar também os astrócitos. Os astrócitos são células que promovem sustentação, que promovem nutrição dos neurônios. Lembra que nós havíamos falado disso em aula, que eles promovem essa ligação do neurônio com o vaso sanguíneo e por meio desse processo eles conseguem promover ali a troca de substâncias entre o neurônio e o sangue, tá certo? Os ependimócitos, ou também conhecidos como células ependimárias, são células de revestimento do sistema nervoso e vão conter aí alguns cílios, né, que promovem movimentação, principalmente do líquido céfalo-raquidiano. Tá bom? Em relação aos neurônios, que são aí células que constituem o tecido nervoso, cerca de 10% do tecido nervoso são neurônios, né? E os outros 90% são células da glia. Os neurônios, eles apresentam diferentes formas, então nós vimos aí os exemplos de neurônios bipolar, multipolar, pseudo-unipolar, de acordo com a localização do corpo celular e também a distribuição dos seus dendritos nessa célula, tá bom? Bom, pessoal, sobre a condução do impulso nervoso, né, no neurônio, nós já vimos que são células longas que fazem esse processo de condução do impulso nervoso que se restringe principalmente à membrana dessas células. Então, o sentido de condução desse impulso nervoso se iniciam aqui nos dendritos, seguem para o corpo celular, depois para o axônio e terminam nas ramificações aqui dos terminais do axônio. Então, nessa região onde o impulso nervoso ele chega, ele vai depois ser passado para outro neurônio ou para outra célula através do processo que nós conhecemos como sinapse. Tá joia? Essa condução do impulso nervoso ela é extremamente importante porque a partir do momento que nós temos aí um sistema nervoso central e um sistema nervoso periférico que estão totalmente integrados, é importantíssimo que haja essa condução do impulso. Por exemplo, o que nós temos aqui nesse caso. Vejam que nós falamos desse caso em aula, né? Que é a condução do impulso da periferia para o sistema nervoso central através dos neurônios aferentes. Então, eles transmitem o impulso da periferia até o sistema nervoso central. E que do sistema nervoso central até regiões periféricas, né, como é o caso aí dos músculos, nós temos a transmissão do impulso nervoso pelos neurônios eferentes. Então, eles são neurônios que fazem essa condução de impulsos, tá joia? Bom, seguindo aqui, né, outra coisa que nós falamos também sobre impulso nervoso, muito importante, é que essa condução do impulso nervoso ao longo do axônio do neurônio, ela é agilizada, né, ela é acelerada por meio das bainhas de mielina.
Como as bainhas de mielina, elas formam esse isolamento, o impulso, ele vai saltar entre os nódulos de Ranvier, que são esses pequenos espaços que nós temos entre as bainhas de mielina. Então, o impulso, ele vai agir de forma saltatória e, com isso, ele vai ser acelerado aqui à medida que ele passa através do axônio. Tá legal? Bom, e nós vimos que a degradação da bainha de mielina ela pode acontecer em uma doença conhecida como esclerose múltipla, né? Que é uma doença inflamatória, onde o próprio sistema imunológico ele vai atacar as bainhas de mielina e com isso, o axônio ele vai ficar ali, vamos dizer, entre aspas, descoberto. Então, ele não vai ter ali uma passagem rápida do impulso nervoso, mas como esse impulso ele precisa percorrer toda a extensão daquele axônio que está sem a bainha de mielina, ele vai acabar aqui percorrendo de forma mais lenta, tá certo? Então, a esclerose múltipla, ela apresenta esse efeito e gera múltiplos sintomas resultantes, então, desse processo de ação, então, aí do impulso nervoso que caminha de forma mais lenta ao longo do axônio. Quando o impulso nervoso ele chega até o terminal axônico, ele consegue passar para outro neurônio ou para outra célula através da sinapse. Então, na verdade, essa transmissão ela vai ocorrer então entre o neurônio e outra célula. A sinapse ela é uma forma de comunicação intercelular. Então, nós já tivemos aí na primeira parte da disciplina uma aula que nós tratamos sobre as sinapses, né? E nós vimos aí que existe um processo de comunicação de sinalização celular, que é a comunicação sináptica. Essa comunicação sináptica, ela vai acontecer, então, entre o neurônio e uma outra célula. O que, que acontece nesse processo, então? Nós temos ali uma transmissão do sinal que pode acontecer de forma elétrica ou de forma química. Então, por isso que nós temos ali uma separação de duas formas de sinapses. Então, nós temos uma sinapse elétrica e uma sinapse química. A sinapse elétrica, ela acontece a partir do momento que existe uma ligação daquele terminal do axônio, né? Então, que vai ser ali parte do neurônio pré-sináptico, ou seja, o neurônio que vai transmitir o sinal, e o neurônio pós-sináptico, que é o neurônio que recebe este sinal. Então, essa transmissão ela vai acontecer na sinapse elétrica por meio de junções comunicantes, que são proteínas que estão presentes na membrana plasmática desses neurônios e que promovem a conexão entre eles. Essa conexão ela permite uma passagem direta de íons, né, que são partículas que apresentam algum tipo de carga elétrica e que vão ser transmitidos, então, de um neurônio para o outro. Aqui nós estamos, então, observando uma transmissão de impulso, né, de sinal que acontece entre dois neurônios. Então, o neurônio pré-sináptico transmite esse sinal para o neurônio que vem na sequência, por isso nós chamamos ele de pós-sináptico. Então, na sinapse elétrica, esse processo acontece pelas junções comunicantes, tá joia? Então, os íons eles vão fluir diretamente por meio dessas junções. Na sinapse química, nós não temos essas junções comunicantes, mas esse processo de sinalização, ele acontece de forma química. Então, nós temos ali a presença de moléculas chamadas neurotransmissores e o neurônio pré-sináptico, ele vai, na verdade, emitir essas substâncias químicas, que nós chamamos de neurotransmissores, e o neurônio pós-sináptico, ele vai captar estas substâncias, essas moléculas, né? E para isso ele precisa ter ali na membrana moléculas receptoras. Lembrem-se que nós já falamos também sobre isso na nossa aula
sobre sinalização celular. Então, nós temos aqui uma célula emissora que ela vai emitir os neurotransmissores e uma célula receptora, uma célula que vai receber estes sinais químicos, essas moléculas de neurotransmissores. Então, isto é o processo que nós conhecemos como sinapse química. Tá bom, pessoal? Bom, nós falamos então que existem diversos tipos de neurotransmissores e que eles têm ações diferentes ali na sinapse. Nós temos neurotransmissores que podem ter efeitos excitatórios, tanto quanto termos então neurotransmissores que vão apresentar efeitos inibitórios. E isso é importante sabermos porque está diretamente relacionado ao tipo do neurotransmissor e ao receptor da célula que vai justamente recebê-lo ali. Tá, joia? Então, nós temos aí diferentes tipos de neurotransmissores que são liberados do sistema nervoso, por exemplo, e que estão relacionados a determinadas tipos de reações, né? Determinadas condições emocionais. Um grande exemplo que nós já havíamos falado também anteriormente em aula, onde nós falávamos aí sobre hormônios, neuro-hormônios, nós tratamos sobre a ocitocina, né, que é considerado aí como o hormônio do amor. Então, um hormônio que é liberado em algumas condições do nosso corpo, né, e que vão promover aí determinados tipos de reações importantes. Nós já falamos, por exemplo, que essa ocitocina ela está ligada ao processo de contração, né, uterina ali no trabalho de parto, tanto quanto a injeção do leite materno durante a amamentação. Então, essa grande importância aí, né, do afeto que a mãe ela apresenta com o filho para que haja a injeção de leite, por exemplo. Outros tipos de neurotransmissores vão atuar aí em diferentes condições. A adrenalina, por exemplo, que está ligado a reações de fuga ou luta, né? Então, é outro tipo aí, outro exemplo que está ligado a uma condição emocional diferente. Tá joia? Bom, sobre a nossa aula, então, né, sobre neurônios e neurotransmissores, é isso, tá? E agora nós vamos passar aí para um novo tópico, que é sobre o material genético, né? Então, nós vamos falar especificamente desse material genético que se encontra dentro do núcleo das nossas células. Nós não temos material genético nas nossas células apenas no núcleo, mas nós apresentamos também em organelas como as mitocôndrias, mas nós sabemos que aquele material genômico, né, que compreende aí a maior parte dos genes, estão alocados dentro do núcleo. Então, lá na nossa célula nós temos o núcleo e ele vai conter dentro dele o material genético. Quando esse núcleo ele se encontra em estado de intérfase, né, que nós chamamos justamente de núcleo interfásico, ele vai apresentar ali na sua cromatina o DNA, né, que é um material genético hereditário que nós recebemos então dos nossos pais. Quando essa célula ela entra em divisão, ela forma ali os cromossomos e esses cromossomos eles vão então dessa vez conter o DNA, tá joia? O DNA, bem lembrando aqui que ele é uma molécula de ácido nucleico que apresenta uma sequência de pares de bases nitrogenadas, que essas bases são adenina, timina, guanina e citosina, e que essa sequência de bases nitrogenadas é que determina o nosso código genético. Tá? Então, nós temos aí essa grande sequência de pares de bases que formam o nosso código genético, que nós recebemos dos nossos pais e que nós passamos ao longo das gerações. Importante que esses pares de bases, eles vão de fato determinar, então, características genéticas do nosso corpo. Então, todo esse material genético que está contido nesse núcleo, então, ele é importante para a determinação das nossas características genéticas. Bom,
Como nós vimos que esse material genético está contido nos nossos cromossomos, é importante também relembrarmos que no nosso organismo nós apresentamos nas nossas células somáticas 23 pares de cromossomos. Eu digo pares porque esses cromossomos eles estão organizados em pares. Como são 23 pares, nós temos um número total de 46 cromossomos. Do par número 1 até o par número 22, nós temos os cromossomos autossômicos e o par X, né, do XY ou XX, ele será o nosso par de cromossomos sexual, tá? Então, nós temos ali dos cromossomos do par número 1 ao par 22, os cromossomos autossômicos, e aqueles que determinam o sexo, ou seja, que são os cromossomos do par 23, como os cromossomos sexuais, tá certo? Bom, continuando, como nós temos ali nos cromossomos o nosso DNA, esse nosso DNA ele apresenta o código genético e nós sabemos que uma sequência desse DNA apresenta ali um gene. Ao longo do nosso DNA, nós temos diversos genes, e que são os genes que vão acondicionar as nossas características genéticas, tá certo? E que essas características elas vão ser manifestadas no nosso organismo ou não. Então, isso está ligado àquelas condições que nós havíamos conversado de genes dominantes e genes recessivos, né? Os genes, eles determinam características do nosso corpo, do nosso organismo, sim, mas essas características, né, que são determinadas, elas podem ser influenciadas pelo nosso ambiente, pelo nosso meio. Então, nós temos aí um conceito importante dentro da genética, onde nós falamos do genótipo, né, e genótipo é justamente essa característica apresentada ali no material genético, é o código genético propriamente, é o conjunto de genes, e o ambiente. O ambiente ele é essencial para a determinação daquela característica que é manifestada, que nós dizemos ser o fenótipo, tá certo? Então, o genótipo mais as características ambientais vão determinar ali o nosso genótipo, tá certo? Isso está ligado a um processo dentro das nossas células de determinação do fenótipo, que é a expressão gênica. Então, nós vimos ali que o DNA, que está contido dentro do núcleo, ele apresenta o código genético e que esse DNA, então, ele vai ali ser transcrito em uma molécula de RNA. Nós temos aqui um exemplo de uma molécula de RNA, que é o RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro ele traz aquele código que antes estava contido no DNA, através das suas bases nitrogenadas, né? Dessa vez, a adenina, uracila, guanina e citosina. E que esse RNA, então, mensageiro, ele vai servir de sequência para que possa ocorrer ali o processo de tradução, que vai formar, então, as proteínas do nosso organismo. Eu falei já isso em aula e que as proteínas elas são extremamente importantes para a determinação das nossas características, né? Então, nós temos aí diversas características do organismo que elas são acondicionadas de acordo com a presença ou não de uma determinada proteína no nosso corpo. Um grande exemplo disso são os grupos sanguíneos, né? Quando a gente analisa o sistema ABO, né, dos tipos sanguíneos, o fator RH, então que são justamente condicionados por conta de glicoproteínas presentes na membrana plasmática das hemácias, né? Tanto quanto nós vamos ver aí que determinados tipos de proteínas podem também condicionar várias outras características no nosso organismo, inclusive que o nível de expressão de proteínas possam também acondicionar características que estão ligadas aí ao nosso comportamento, tá? Então, é importantíssimo compreendermos que esse processo aí de expressão gênica, né, que a partir do nosso código genético, as proteínas elas vão ser produzidas, né, elas vão ser traduzidas. Isso é importantíssimo para que a gente possa compreender, então, como que as características genéticas elas se manifestam no nosso corpo.
Tá joia? Bom, pessoal, e analisando, né, isso tudo, nós podemos ver que todo o processo ali começa a partir do código genético, ou seja, começa a partir do nosso DNA. E hoje em dia, para que se possa conhecer cada vez mais as nossas características genéticas, existe aí um conjunto de técnicas, né, para que se possa analisar o DNA. E uma delas nós chamamos de sequenciamento, né? O sequenciamento de DNA. Nós temos aí diversas empresas que fazem esse processo de sequenciamento de DNA humano, de material genético, e muitas pessoas têm realizado esses tipos de sequenciamento para que possam conhecer, né, os seus genes e também saber a predisposição a determinados tipos de doenças, né, que apresentam aí grande influência genética. Então, como é o caso de determinados tipos de tumores, né? Então, muitas dessas empresas, elas oferecem esse serviço, né, de sequenciamento genético, e não somente aí como uma ferramenta que pode ser utilizada como recurso para que se possa conhecer melhor o nosso organismo, mas também como ferramenta de pesquisa, né? O sequenciamento genético ele tem sido realizado em diversos tipos de pesquisas, né, para que se possa conhecer aí o perfil genético em determinados tipos de condições aí do organismo, tá certo? Então, inclusive em diversos tipos de doenças. Então, esse sequenciamento genético, esse sequenciamento de DNA, ele tem sido cada vez mais utilizado. E eu acredito que em um futuro próximo, isso daí vai ter aí uma expansão muito grande e cada vez mais pessoas vão ter acesso a esse recurso. Tá joia? Bom, então, conversamos aqui rapidamente, né, sobre o material genético. E agora nós vamos entrar em uma parte importante da nossa disciplina, que nós vamos falar sobre o desenvolvimento humano. E antes de mais nada, antes de começarmos a falar sobre esse desenvolvimento, um processo que vai iniciar lá dentro do útero, né, nós vamos começar falando aqui sobre a gametogênese. Pessoal, nós precisamos lembrar que para que haja o início da formação do indivíduo, né, aquele início do desenvolvimento que acontece na fecundação, é necessário que haja, então, o encontro de gametas. O que eu estou falando? Estou falando aqui exatamente sobre os gametas masculino e feminino. Então, sobre o espermatozoide e o ovócito, né? Mas como que esses gametas eles são formados? Então existe aí um processo de formação dos gametas masculinos que nós damos o nome de espermatogênese, que é todo o processo para que haja ali a formação dos espermatozoides, lembrando que esse processo acontece nos testículos e que ele vai acontecer a partir do momento que existem células precursoras nos testículos e que vão dar origem a esses espermatozoides. Então, não é objetivo nosso agora conversarmos aí sobre essas células, né, sobre essa sequência. Nós não tivemos uma aula específica da gametogênese, mas nós já chegamos a comentar sobre ela e falei sobre esse processo para vocês. O que nós precisamos ter em mente? No nosso organismo, nós temos diferentes tipos de células, né? E essas células elas se multiplicam através de um processo que nós conhecemos como mitose. Então nós temos aí uma divisão mitótica que vai acontecer. As células somáticas do nosso corpo, elas apresentam 46 cromossomos. Então, nós chamamos essas células de células 2N, porque são células diploides, células que apresentam pares de cromossomos, né? Então são as células diploides. Essas células diploides, elas fazem o processo então de mitose e posteriormente, no momento da espermatogênese, nós temos esse conjunto de células de linhagem germinativa que vão realizar um processo chamado de meiose ou divisão meiótica. O que vai acontecer na meiose? Nós vamos ter uma sequência de duas divisões, onde nós vamos ter aí uma divisão reducional. Então, uma célula 2N, ela vai formar então duas células N,
ou seja, uma célula diploide, ela forma duas células que têm o conteúdo haploide. Então, melhor dizendo, uma célula que apresenta 46 cromossomos sofre divisão e forma duas células com 23 cromossomos. Essa célula se divide novamente e forma quatro células com 23 cromossomos e que vão dar origem depois aos espermatozoides, tá certo? Cada espermatozoide vai conter ali 23 cromossomos, e um processo parecido ocorre na mulher, nós chamamos esse processo de ovogênese, e que vai formar no final o ovócito. E esse ovócito secundário, ele também vai apresentar 23 cromossomos. Quando nós temos a união de um espermatozoide com um óvulo, né, já no processo ali em que a fecundação ocorreu, vai ocorrer então ali a fusão do material genético do pai com o material genético da mãe. E nesse momento, nós temos a formação da primeira célula daquele indivíduo que nós temos ali o zigoto. E esta célula, ela é uma célula diploide, uma célula 2N, ou seja, uma célula que apresenta 46 cromossomos novamente. Tá joia? Então, é importante a gente entender todo esse processo em que há, primeiramente, a redução do número de cromossomos para a formação dos gametas, no processo de meiose, e, posteriormente, na fecundação, nós temos ali a fusão desse material genético e, novamente, a união dos 23 cromossomos do pai com os 23 cromossomos da mãe, formando uma célula com 46 cromossomos. Tá joia? Bom, então nós damos com isso início a esta parte que nós chamamos de embriologia. A embriologia é justamente o estudo do desenvolvimento intrauterino, tá certo? Nós vamos estudar esse processo desde a concepção até o nascimento. Na verdade, nós já tivemos essa aula, né? Então, aqui também é revisão para vocês aí da última aula que nós tivemos, falando sobre esse desenvolvimento. Então, a partir do momento que nós temos ali a concepção, até a oitava semana, o final da oitava semana de desenvolvimento, nós vamos denominar esse processo de desenvolvimento como embrionário. Então, nós temos ali o desenvolvimento embrionário acontecendo até a oitava semana. Após a oitava semana, então, da nona semana até o nascimento, nós temos o desenvolvimento fetal, tá certo? Então, a diferença entre embrião e feto está justamente aí. Então, embrião, um processo de desenvolvimento até oitava semana e feto, um processo de desenvolvimento até da nona semana até o nascimento. Tá joia? Bom, turma, então nós temos aqui, né, a fecundação, que eu já havia falado para vocês. A fecundação, ela é a fusão desses gametas, né, o espermatozoide com o ovócito. Ela vai acontecer lá na tuba uterina e essa união dos 23 cromossomos maternos e 23 cromossomos maternos, 23 cromossomos paternos e 23 cromossomos maternos, vai acontecer então aqui, e nós temos a união desses cromossomos. Então, vai formar ali uma célula com um total de 46 cromossomos, que nós chamamos de zigoto. Essa célula, ela vai passar por uma sequência de divisões celulares. E essas divisões, elas são divisões mitóticas, ou seja, são mitoses. Então, essas células com 46 cromossomos, elas vão continuar se dividindo e formando novas células ali com 46 cromossomos. Por que formar novas células com 46 cromossomos? Porque essas células novas, elas vão formar posteriormente as estruturas, né, do nosso organismo. Então, a partir do momento que nós começamos essa sequência de mitoses, ela vai acontecendo ao longo de todo o desenvolvimento, tá? Essas mitoses que acontecem logo após a fecundação, nós damos o nome de clivagem. Então,
Este processo de clivagem do zigoto forma ali, né, 2 células, depois 4 células, 8 células, 16 células, 32 células, até a formação de uma mórula. Mórula é aquela estrutura embrionária, né, já é parte ali daquele embrião que apresenta um conjunto de células, tá? Nós damos o nome de mórula por conta da aparência que ela tem, né, com a fruta, né, a mora. Então, se observou essa aparência aí microscópica, então por isso se chamou mórula, tá? E a mórula ela vai depois dar origem a uma estrutura que nós chamamos de blastocisto. Então, esse blastocisto ele é uma estrutura que apresenta uma cavidade blastocística, um conjunto de células de superfície e um outro conjunto de células no meio, tá? Que nós damos o nome de embrioblasto. Este blastocisto formado, ele precisa ser implantado no útero. Então, nós temos aí esse processo que vai ter início aí da primeira até a segunda semana de gestação, que é o processo de implantação. Esse blastocisto, quando ele chega até o corpo do útero, ele precisa aderir no endométrio, ele precisa penetrar no endométrio. Então, nós temos aí o processo de implantação do blastocisto que acontece. Nessa imagem aqui, vocês podem ver esse processo desde a fertilização, né, que é a mesma coisa que fecundação ou concepção, onde vai ocorrer a formação do zigoto, todo o processo de clivagem, formação ali da mórula, posteriormente o blastocisto, e esse blastocisto ele vai ser implantado no útero, tá joia? Especificamente na camada interna do útero, que nós damos o nome de endométrio. Bom, depois, pessoal, nós temos aí um processo que vai acontecer, processo chamado de gastrulação. O que vem a ser esse processo? Ele é a formação dos folhetos germinativos ou folhetos embrionários no embrião. Então, o blastocisto, ele apresenta dentro dele uma estrutura que nós damos o nome de saco vitelino ou vesícula umbilical, a cavidade amniótica, e entre essa cavidade amniótica e o saco vitelino, nós temos ali o disco embrionário. E esse disco embrionário, ele vai apresentar as 3 camadas de células, que são os folhetos germinativos. Quem são elas? Então, a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. Tá? Então, nessa imagem, a gente consegue ver aqui em cima a ectoderma em azul, a mesoderma aqui no meio, e nós temos também a presença da endoderma, que é essa camada inferior, né, esse folheto que vai estar presente, então, aqui. Tá bom? Então, essas 3 camadas, elas são formadas nesse momento que nós chamamos de gastrulação. A partir daquela ectoderma, nós vamos ter ali um processo de invaginação, né, desse folheto embrionário, e nós vamos ter a origem de um tubo neural. Esse tubo neural, ele é exatamente a origem que nós vamos ter ali do sistema nervoso. E esse processo nós conhecemos como neurulação. Então, ele é um processo que vai acontecer na terceira semana do desenvolvimento, tá certo? Que é esta origem do tubo neural, né, e a crista neural. O tubo neural, ele é uma estrutura que vai dar origem ao sistema nervoso central, e aqui a crista neural, ela forma ali os gânglios, dando origem ao sistema nervoso periférico, tá joia? Esse processo, então, pessoal, de desenvolvimento que nós vimos até agora, é um processo de desenvolvimento embrionário, né? Nós paramos aqui, então, na terceira semana, e agora nós podemos aqui observar alguns processos de desenvolvimento que acontecem na quarta semana. Nós observamos aí um crescimento deste embrião, tanto quanto a modificação de estrutura, surgimento de algumas estruturas, tá certo? Eu chamo a atenção aqui que nós falamos sobre o tubo neural e que esse tubo neural que ele é formado, ele apresenta 2 neuroporos, né? Um neuroporo cranial e um neuroporo caudal. Esses neuroporos são aberturas que ao longo da quarta semana elas são fechadas, tá? Então,
O neuroporo ele está aqui dentro, né, desse embrião, tá certo? E ele é aberto nesse início da quarta semana e ao final da quarta semana ele já se fechou. Vejam que aqui nós já conseguimos determinar a região, né, de cabeça, tá? Quanto a região da cauda, né? E eu também chamo a atenção aqui para essas estruturas, né, que são estruturas pareadas que vão aparecer na região aqui do dorso desse embrião, que nós chamamos de somitos. São estruturas muito importantes para a origem do sistema muscular, tá bom? Outra estrutura que ela vai aparecendo aqui, olha, muito interessante, são os brotos dos membros. Veja que no início o embrião ele não apresenta ali nenhuma estrutura que dá origem inicialmente aos braços e às pernas, mas nós temos aqui a formação dos brotos do membro superior e dos brotos do membro inferior. O placoide do cristalino, né, que vai ser o início de formação ali dos olhos, né, a fosseta óptica, que é a que vai dar origem depois ali ao ouvido, né, à orelha, tá certo? E os arcos faríngeos, que são importantes para a formação do sistema respiratório. Da quinta à oitava semana do desenvolvimento, vejo que existe ali a grande modificação nas suas estruturas, né? Então, aqueles brotos se tornaram, de fato, braços, né, e pernas do embrião. Nós temos ali já formado, então, a boca, o nariz, os olhos, né, o pavilhão ali auricular. Então, nós já percebemos esse formato, né, típico ali da cabeça, de mãos, de tronco, de membros superiores, inferiores, enfim. Então, ele já se encontra ali com estruturas bem formadas, né? Visivelmente, observando externamente, nós já conseguimos reconhecer bem essas estruturas. Então, até esse momento, até ali a oitava semana, nós temos o desenvolvimento embrionário. E a partir da nona semana, nós temos então o período fetal. O período fetal, ele é marcado por um rápido crescimento que vai acontecer então ali do feto. Então, ele vai ter ali um bom desenvolvimento dos seus membros, né? Desenvolvimento do seu corpo em geral, acompanhado dessa grande taxa de crescimento, a maturação dos seus órgãos. Então, importante a gente saber que ele tem ali, o embrião ainda tinha desenvolvimento dos seus sistemas e que o feto ele apresenta então esse grande desenvolvimento desses sistemas aqui para uma maturidade. Então, nós vamos ter a maturação, por exemplo, do sistema respiratório, né, para que ele possa respirar mesmo fora do útero, tá certo? Do seu sistema circulatório. Então, esse desenvolvimento ele acontece muito também durante esse período fetal, tá bom? Então, só relembrando que nós temos desde a concepção até a oitava semana o desenvolvimento embrionário e da nona semana até o nascimento o período de desenvolvimento fetal. Depois do nascimento, nós temos aí o recém-nascido, tá? Então, são termos que nós denominamos essas fases aí do desenvolvimento. Bom, então falamos aí sobre o processo de desenvolvimento, sobre a embriologia, nós chegamos então agora a uma parte importante que é a hereditariedade, né? Nós vamos falar aqui um pouco sobre hereditariedade e as leis de Mendel, tá certo? É, sobre essa aula nós ainda vamos tê-la, né? Nós ainda vamos conversar melhor. Mas aqui eu gostaria de lembrar, né, que nós falamos anteriormente sobre os cromossomos e os cromossomos eles apresentam o material genético na forma de DNA. Esse DNA ele apresenta os genes, então em cada local ali do cromossomo nós vamos apresentar os genes que estão localizados então em regiões específicas. Nós inclusive damos o nome a essas regiões de locus gênico, ou seja, o local em que esses genes eles apresentam.
como nós temos pares de cromossomos, então nós vamos apresentar ali cromossomos homólogos, né? Cromossomos que formam pares. Por exemplo, par número 1, par número 2, par número 3, tá joia? E os genes que se encontram pareados, ou seja, genes que se encontram em cromossomos homólogos na mesma região, no mesmo locus gênico, nós damos o nome de genes alélicos ou alelos, tá certo? Então, por exemplo, nós temos aqui um cromossomo, um gene, né, que nós chamamos aqui de azão, e um outro cromossomo, um azinho. Então, nós temos o alelo azão e o gene alelo azinho, que estão localizados em cromossomos homólogos, tá certo? Então, são genes alélicos em cromossomos homólogos. Bom, por que que nós temos pares, então, de alelos? Ao mesmo tempo que nós temos, então, pares de cromossomos, porque nós sabemos que um cromossomo ele vem da mãe e um cromossomo ele vem do pai. E com isso, um alelo é materno e o outro alelo ele é paterno, certo? Então, nós temos pares de alelos, porque um alelo é materno, o outro é paterno, assim como pares de cromossomos, porque um cromossomo é materno, o outro cromossomo é paterno. No momento que ocorre a formação dos gametas, né, lá na gametogênese que nós falamos, então nós temos lá a separação de alelos, né, por meio da segregação dos cromossomos que vai acontecer durante a meiose. Então, como nós temos pares de cromossomos, esses pares, né, esses homólogos, eles vão ser separados e os nossos alelos também vão ter ali uma separação durante essa divisão. Então, cada gameta não apresenta mais pares de alelos, mas ele apresenta apenas um gene alelo, tá certo? Assim como cada gameta não apresenta mais pares de cromossomos, mas ele apresenta apenas um cromossomo de cada tipo, tá certo? Então, o gameta, por exemplo, o espermatozoide, ele já não tem mais um par de cromossomos número um par de cromossomos número 2, mas ele tem um cromossomo de cada tipo. Um cromossomo número um cromossomo número 2, um cromossomo número 3, tá? Esse processo de segregação que vai acontecer, então, ele é conhecido como a primeira. Então, a primeira lei de Mendel, que é chamada lei da segregação de fatores, ela justamente vai observar isso, que no processo de formação dos gametas existe ali uma segregação, uma separação desses genes alelos e que posteriormente, lá na fecundação, eles vão se combinar, né? Então, os gametas diferentes vão promover a combinação novamente desses alelos na formação do indivíduo. Aí, novamente, um cromossomo paterno vai se encontrar com um cromossomo materno e vão formar pares de cromossomos, assim como os genes. O gene paterno vai se encontrar com o gene materno, formando então pares de genes. Tá joia? Essa segregação, ela é uma segregação independente. Então, no processo de formação de gametas, né, nós temos aí uma independência entre qual alelo, né, ou melhor dizendo, qual cromossomo ele vai ir para aquele gameta. Então, no processo de formação dos espermatozoides, por exemplo, né, nós temos ali um espermatozoide, por exemplo, que ele pode pegar o primeiro cromossomo número e o segundo cromossomo do número 2. Pega um cromossomo do par número e um cromossomo do par número 2. O outro espermatozoide ele já pode conter, por exemplo, o segundo cromossomo do par número e o primeiro cromossomo do par número 2. Então, se você imaginar isso nos nossos 23 pares de cromossomos, é possível, então, que cada um desses gametas ele tenha ali uma ação independente de cromossomos, né? E com isso nós temos ali então gametas com genes diferentes. Além dos cromossomos se separarem, nós temos ali, durante o processo da meiose, um processo chamado de crossing over. Então, que dá a possibilidade que haja troca de material genético entre cromossomos homólogos. E com isso, então, nós conseguimos aumentar ainda mais a variabilidade genética,
Porque nós conseguimos formar espermatozoides com diferentes tipos de genes, tá joia? Bom, então, pessoal, agora, né, nós vamos finalizar aqui o nosso conteúdo falando sobre as síndromes de etiologia genética. Como nós já sobre os cromossomos, então eu vou falar aqui rapidamente sobre alguns tipos de alterações cromossômicas, né, que são alterações numéricas que podem acabar acontecendo ali nos cromossomos. Então nós vimos que nós temos 23 pares de cromossomos, porém, no caso de um indivíduo que apresenta a síndrome de Turner, ele vai apresentar apenas um cromossomo do X. Lembrando que o X ele faz parte do par 23, então ao invés dela apresentar aí XX, ela vai apresentar apenas um cromossomo X. A síndrome de Down, conhecida como trissomia do cromossomo 21, vai apresentar cromossomo 21 a mais no par. Então, ao invés de apresentar um par de cromossomos 21, ele apresenta um cromossomo a mais, tá certo? A síndrome de Patau, ela é uma síndrome que é uma trissomia do cromossomo 13, tá joia? Assim como nós temos síndrome conhecida como triplo X, que ela está envolvida também no cromossomo 23, porque ali nós vamos apresentar 3 cromossomos 23. Então, ela se manifesta, então, nessas mulheres que apresentam 3 cromossomos 23, perdão, 3 cromossomos X ao invés de 2 cromossomos X, né? Então, ela vai ser XXX. Por isso que nós conhecemos como triplo X, tá joia? E, por fim, aqui, nós temos também uma síndrome, né, que é uma alteração genética, que é chamada de duplo Y. Esse duplo Y, ele vai fazer com que esse homem apresente, então, 2 cromossomos Y ao invés de apenas um. Então, ao invés dele ser XY, ele é XYY. Importante que uma das alterações que acontecem aí é o aumento da produção de testosterona, né, além da estatura dele. E essa mudança em relação à produção de testosterona, ela induz também efeitos comportamentais, tá certo? Comportamento de agressividade. Então, é importante que ela está ligado a algumas condições comportamentais. Bom, agora, pessoal, vou falar para vocês aqui de algumas alterações que são síndromes de etiologia genética, mas elas são herdadas, né? Então, são distúrbios genéticos que são herdáveis, tá certo? E que elas são condicionadas por conta de genes alterados, né? Genes que apresentam ali alterações genéticas, tá certo? E nós vamos começar com os distúrbios autossômicos, ou seja, são doenças de origem genética que estão localizados em genes alterados nos cromossomos autossômicos. Então, nós vamos tratar aqui especificamente de doenças que estão localizados em cromossomos do par número 1 ao par número 22, começando então por um distúrbio autossômico dominante puro. O que vem a ser então dominante? Então lembra que quando nós temos aí um par de genes alelos, nós podemos ter aí genes que são dominantes e genes que são recessivos, né? Então, esse tipo de doença, ela vai se manifestar a partir do momento que o indivíduo ele apresenta um alelo, né, daquele gene alterado. Então, se ele tiver um alelo da doença, ele manifesta essa doença porque ele é um alelo dominante. Então, o exemplo que nós temos aqui é a doença de Huntington, né? Então, ela é uma doença neurodegenerativa, né? Ela vai acontecer por conta de uma alteração no cromossomo 4, e ela tem essa característica de ser dominante, tá certo? Então, o indivíduo que apresenta um gene que para a doença de Huntington, ele manifesta essa doença porque ele é um gene dominante. Outro tipo de distúrbio autossômico dominante que nós vamos ter aí é a acondroplasia. A acondroplasia, ela causa uma forma de nanismo,
tá certo? Então, ela pode se manifestar de duas formas. Então, lembrando que se ela é dominante, basta ter uma cópia do gene para que ela seja manifestada. Se ela for, o indivíduo ele for homozigótico, ou seja, ele tiver duas cópias ali daquele gene alterado, a doença ela é extremamente severa e ele pode ir a óbito. Se for um caso de heterozigose, ele tem ali, ele manifesta a condroplasia, tá certo? Então, nós percebemos que ela é uma doença, então, também dominante e que basta ter uma cópia desse gene para que ele manifeste. Outra herança autossômica, só que dessa vez recessiva. Então, lembrando o que é uma herança recessiva, é aquela que precisa haver duas cópias alteradas, né? Duas cópias ali para que haja manifestação dessa doença. Então, nós vamos ter a fibrose cística. A fibrose cística ela é uma doença pulmonar crônica, tá certo? E essa doença pulmonar, ela somente se manifesta mediante a duas cópias alteradas daquele gene. Existe também outro tipo de distúrbio, né, autossômico, que é a anemia falciforme. A anemia falciforme, ela também é uma doença, só que ela se manifesta de maneira diferente. No caso, se o indivíduo ele for heterozigótico, ele é portador dessa doença. E ele vai ter uma manifestação dessa doença no caso de homozigose. Por que isso? Novamente, porque nós estamos falando de uma doença autossômica recessiva. Então, recessiva precisa ter ali as duas cópias, né, alteradas para que haja essa manifestação da doença, tá certo? Então, se ele for homozigoto, ou seja, se ele tiver duas cópias alteradas, ele vai manifestar anemia. Nós temos o raquitismo hipofosfatêmico como uma outra forma de uma doença também genética, só que dessa vez ligada ao X. Ligada ao X aqui, pessoal, significa que está ligada àquele cromossomo X, o cromossomo do par 23, né? Então, é extremamente importante porque, no caso de uma doença ligada ao X dominante, se o indivíduo adquire aquele X que apresenta o gene alterado, ele manifesta a doença. E é o que acontece no caso desse raquitismo, né? Então, se ele herdar ali o gene com o X alterado, ele manifesta o raquitismo, tá? Outra doença também é a síndrome de Rett, tá? Essa síndrome de Rett, ela também se manifesta a partir do momento em que se recebe, então, esse cromossomo X e ele está alterado, né? Então, basta ter uma alteração ali no X que vai ter essa manifestação. Outra doença, outra síndrome ligada então ao X que é dominante é a síndrome do X frágil, tá? Essa síndrome do X frágil, ela inclusive causa diversos tipos de alterações, né? Entre elas um tipo ali de retardo mental, né? E esse tipo de alteração, ela vai ter a característica dominante também pelo fato de que uma cópia ali alterada presente no X manifesta ela. Agora, um caso diferente são as heranças ligadas ao X que tem característica recessiva, tá? Lembrando que recessivo preciso ter obrigatoriamente ali duas cópias para que ela se manifeste, tá certo? Então nós temos o caso da hemofilia, que são ausências de fatores de coagulação e o indivíduo que ele manifesta a hemofilia, ele vai ter dificuldades na coagulação do sangue, tá certo? Outro tipo é a distrofia muscular de Duchenne. Então, esse tipo de distrofia ele causa então uma alteração em relação ao desenvolvimento muscular, né? E aí nós vamos ter uma doença que também ela só vai se manifestar a partir do momento que existe ali duas cópias. Só que existe algo, pessoal, que eu preciso frisar aqui que é muito importante quando a gente fala de herança ligada ao X, tá? Que ela se manifesta de maneira diferente nos meninos em relação às meninas. Por quê? Porque no caso dos homens apresenta apenas uma cópia do cromossomo, apresenta um cromossomo X apenas, e a mulher apresenta dois cromossomos X. Então, quando nós consideramos essas heranças ligadas ao X, ela vai se manifestar de forma diferente. Por quê? Porque como a mulher apresenta dois cromossomos X, basta que ela, ou melhor dizendo, ela precisa, no caso das heranças recessivas, ter as duas cópias ali
presentes nos cromossomos X alteradas. Então, se ela tem uma cópia alterada em um cromossomo X e uma outra cópia alterada em um outro cromossomo X, aí sim ela manifesta a doença. Mas se ela tem apenas uma cópia alterada, um alelo alterado em um X e o outro alelo é normal, ela não manifesta a doença. No caso dos homens, isso é diferente, porque como existe somente um cromossomo X, se ele tem um alelo alterado, então ele vai manifestar também uma doença recessiva. Tá? Porque senão a gente fica pensando, nossa, como que então uma doença recessiva ela pode se manifestar em um homem se ele só tem um cromossomo X? Então é isso, basta ele ter ali o cromossomo X dele alterado e a doença manifesta, tá? No caso da mulher, não, ela tem que ter os dois alelos presentes nos dois cromossomos X alterados para que a doença possa se manifestar, tá? Então isso vale também para a hemofilia, tanto quanto para a distrofia muscular de Duchenne. O daltonismo também. O daltonismo, né, que causa essa dificuldade no reconhecimento aí, distinção de cores, também se manifesta assim. Então, aqui a gente vai ver que ela é mais alta em homens, né? Ela tem uma incidência mais alta em homens. Por quê? Por conta disso, porque os homens apresentam apenas um cromossomo X. Então, a partir desse momento, nós vamos observar ali que basta ele ter essa cópia alterada e ele vai apresentar, então, a manifestação, mesmo sendo uma herança recessiva, tá bom? Esse quadrinho aqui, eu acho que todo mundo já conhece, né? Que nós observamos aqui diferentes números. Então, existem também diferentes graus de daltonismo. E quem apresenta daltonismo tem dificuldade no reconhecimento aqui desses números, porque eles estão em cores, né? Diferentes, porém muito próximas. Então, alguns aqui podem apresentar algumas dificuldades. É normal que se manifeste também, né, na população em graus variados, tá bom? Bom, pessoal, eu sei que foi bem rápido, né? Aqui o vídeo acabou que ficando longo, mas eu tive que falar de maneira bem rápida, tá certo para vocês, porque realmente aqui nós tivemos só um apanhado geral, uma revisão desse conteúdo. Espero que possa ajudar vocês para avaliação, tá bom? E fico aí à disposição, deixei até o e-mail para aqueles que quiserem entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, tá certo? Estou disponível aí, tá joia? Pessoal, bons estudos então para vocês e até a próxima.